Primeira questão da lista que eu fiz envolvendo congruências de triângulo é uma questão que pede o seguinte: indique se os triângulos abaixo são congruentes. Justifique sua resposta por meio dos casos de congruência. Tem outra forma de justificar essa resposta, que é calculando os ângulos do triângulo, mas o problema pede por meio dos casos de congruência. Perceba que você tem um triângulo retângulo aqui, com um ângulo reto, né? E um ângulo de 28 graus. Lado de 1,6 e 3,2. Você não sabe o valor da hipotenusa. E o outro triângulo tem um ângulo reto, um outro ângulo de 62 e lados também de 1,6 e 3,2 centímetros. Poderia calcular esse ângulo no segundo triângulo e esse no primeiro. Vocês descobririam que eles são congruentes, mas pede com casos de congruência. Percebam que eu tenho esse lado congruente a esse lado, 1,6. Esse lado de 3,2 congruente a esse lado de 3,2 e o ângulo entre os dois lados congruente, que é o ângulo reto. Logo, o triângulo, eu vou chamar esse triângulo aqui de ABC e esse triângulo de CDE. O triângulo ABC é congruente ao triângulo CDE pelo caso, qual caso, gente? LAL, lado, ângulo, lado. Questão 2, pessoal, diz o seguinte: o triângulo PQR tem ângulos internos com medidas iguais a 75 graus, 90 graus e 15 graus. Assim como o triângulo XYZ, que tem ângulos com medidas de 90 graus, 75 graus e 15 graus. Mesmos ângulos, só está na ordem diferente. Então, podemos afirmar que os triângulos descritos são congruentes? Justifique. Já dei até a resposta, vou explicar. Não. Por quê, gente? Pois somente com ângulos congruentes não é possível afirmar que os triângulos são congruentes. Os lados também devem ser congruentes. Não existe caso ângulo, ângulo, ângulo para congruência. Existe L, L, L. Se os lados forem congruentes, eu afirmo que os ângulos também são. Mas só com ângulos congruentes eu não consigo afirmar congruência. Ok? Terceira questão, gente. Determine se os triângulos ABM, CDM são congruentes e encontre os valores de x e y. Terceira questão, pessoal. Determine se os triângulos ABM e CDM são congruentes e encontre os valores de x e y. Perceba que eu tenho outras incógnitas aqui, z e alfa, mas não está pedindo o valor delas. Talvez essas ajudem a determinar a congruência. No vértice M, a gente pode dizer que esses ângulos aqui são opostos pelo vértice, tá? Então, são congruentes. Também tem, esse lado aqui, Z, que é igual ao lado Z desse triângulo. E o ângulo alfa é congruente ao ângulo alfa. Então, que caso a gente pode aplicar aqui? Ângulo, lado, ângulo, ângulo oposto. Tá vendo? Lado, ângulo, ângulo oposto a esse lado. Então, o triângulo ABM é congruente ao triângulo CDM. Por qual caso? Pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, ângulo, ângulo oposto ao lado. Lado, ângulo, ângulo oposto ao lado. Sabendo disso, a gente consegue calcular. Por quê? Eu sei que o lado que está entre os dois ângulos é 3x mais 5 e no outro é 38. Então, 3x mais 5 é igual a 38. Esse lado não é igual a z, ele é igual ao correspondente. Ele não está entre os dois ângulos marcados? Ao correspondente entre os dois ângulos marcados. 3x é igual a 38 menos 5.
3x é igual a 33. X vai ser 33 dividido por 3, x é igual a 11. E y? Esse lado aqui, ó, 2y menos 4, tem que ser igual a 26. 2y menos 4 igual a 26. Então, 2y é igual a 26 mais 4. 2y é igual a 30. Y é igual a 30 dividido por 2. Y é igual a 15. Então, determinamos x e y. Questão 4, pessoal. Na figura, AC é congruente a CD. Então, vou marcar aqui, ó. AC é congruente a CD. E BC é congruente a CE. Então, BC é congruente a CE. Determine os valores de alfa e beta. Será que a gente tem como determinar? Percebam que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DCE pelo caso lado, ângulo, lado. Então, eu já vou colocar aqui isso. O triângulo ABC é congruente ao triângulo CDE pelo caso lado, ângulo, lado, ó. Lado, ângulo, lado. Então, a gente pode calcular alfa e beta. 3 alfa tem que ser igual a 2 alfa mais 10. Então, vamos lá. 3 alfa tem que ser igual a 2 alfa mais 10 graus. Então, 3 alfa menos 2 alfa é igual a 10 graus. Alfa, então, 10 graus. Molezinha. E beta? 5 beta tem que ser igual a beta mais 48. Então, 5 beta é igual a beta mais 48 graus. 5 beta menos beta é igual a 48. 4 beta é igual a 48 graus. E beta é igual a 48 dividido por 4. Logo, beta é igual a 12 graus. Determinamos alfa e beta. Questão 5, pessoal. Na figura que segue, todas as medidas são expressas em centímetros. Sabe-se que AB é igual a 30. Então, ó, AB é igual a 30. Vou colocar aqui. DE é igual a 20. Então, DE é igual a 20. AE é igual a 3x menos 1. E CD é igual a 2y mais 8. Nessas condições, determine os valores de x e y. Vamos lá, pessoal. Como que eu vou determinar se eu não sei se esses triângulos são congruentes? Será que são? Tem um vértice E aqui, ó, que eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Então, eu tenho o caso ângulo, lado, ângulo. O triângulo ABE é congruente ao triângulo DCE pelo caso ângulo, lado, ângulo. Porque, ó, ângulo de 90, lado, ângulo. Ângulo de 90, lado congruente, ângulo congruente. Agora, a gente tem como calcular x e y? Tenho, porque o lado aqui que forma o ângulo reto, 30, tem que ser igual a 2y mais 8. Então, 2y mais 8 tem que ser igual a 30. 2y é igual a 30 menos 8. 2y é igual a 22. Y vai ser 22 dividido por 2. Y é igual a 11. E x? O lado aqui que está formando o ângulo oposto pelo vértice, 3x menos 1, tem que ser igual a 20. 3x menos 1
igual a 20. Então, 3x igual a 20, mais 1. 3x igual a 21. X igual a 21 dividido por 3. X igual a 7. Terminou. Em cada grupo de triângulos, verificar os congruentes e indicar o caso de congruência. Vamos na letra A. No primeiro eu já estou vendo que ele é menor, então não pode ser congruente. Os outros dois parecem ter a mesma medida, mas está um virado em relação ao outro. O que não importa se as medidas forem iguais, foram congruentes. Eu tenho um ângulo de 20 graus, tenho um ângulo de 40 graus. E tem um lado de 3. Isso tem nos 3, tá vendo? Só que esse lado de 3 aqui tá entre os dois ângulos. Esse aqui tá oposto ao ângulo de 40. E aqui também tá oposto ao ângulo de 40. Então, eu tenho um caso lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, ângulo, ângulo oposto. Então, eu posso falar que o triângulo 2 é congruente ao triângulo 3, tá? E o caso é o lado, ângulo, ângulo oposto. Agora vamos ver a letra B. Os 3 triângulos aqui têm as medidas parecidas, né? 50 graus, lado de 5 e lado de 3. Esse triângulo aqui tá parecendo ser maior, mas vamos olhar os outros. Não vão muito pelo desenho também não. Eu tenho um ângulo de 50 e os lados que compõem esse ângulo, 3 e 5. Um ângulo de 50, os lados que formam esse ângulo, 3 e 5. Então, esses dois parecem ser. O ângulo de 50 e o lado que compõe 50, 3, o lado oposto é 5. Então, esse não é. Esses dois são 1 e 2. Posso botar só 1 e 2 aqui. Qual é o caso? Lado, ó, lado de 3 congruente ao lado de 3. E o lado de 5 congruente ao lado de 5. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Aqui na letra A eu falei, mas esqueci de marcar, né? 3 é congruente a 3. O ângulo de 20 é congruente ao ângulo de 20. E o ângulo de 40 é congruente ao ângulo de 40.